Transforme o seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula a granulação de tecidos. Ação anti-inflamatória. Alívio das dores. Ligue agora. Agora nós vamos para o segundo bloco. Como eu havia dito, que nós traríamos aqui a doutora Viviane Mello, né, que ela é uma profissional, a nutricionista, especialista em neurociências. E também a Cláudia, que ela é especialista trata bastante na área da psicologia, como ela faz resgate. E agora juntamos mais a Marli, né? A Marli Marli Store Moda. Marli Figueiredo. Marli Store Moda. E a Célia, também advogada. E aí a conversa vai ser mais interessante ainda. Então nós estamos falando aqui sobre a decadência do casamento, né, gente? A decadência do amor, a decadência daquela paixão. Bem, eu avisei meu filho em todos os aspectos, antes dele casar. Filho, eu dizia, sabe? Você toma cuidado, que o amor não é isso que você pensa, não. Passou a mãozinha aqui, vai arrepiar depois de um ano e meio. Vai sobrar mamadeira, vai sobrar compra, aí muda muito, você tem que casar pronto. Aí ele disse para mim hoje, mas você me ensinou até casar. Ele falou, agora eu não sofro, não tem novidade para mim, né? Então, bom, gente, falando com a doutora Cláudia, então, né, as sequelas que traz uma separação de matrimônio, que eu acho que traz uma sequela, nós estamos vendo a Ana Hickman. Olha o que a Ana Hickman está passando. Agora, fala, em briga de marido e mulher, não se põe a colher, tá bom, não se põe a colher. Quando eu acho que é uma causa de morte, de violência, pode sim, né, gente? Mas quando, depois que deu aquele bolo no casamento, ninguém sabe por que foi, quem errou, quem não errou. Como que você trata uma pessoa que chega lá, doutora, assim, no último degrau da vida, que ela tá triste, aborrecida, e muitas não querem nem ver o homem mais, pega trauma? Bem, muitas mulheres que estão ali no final de um relacionamento, além de elas estarem muito entristecidas, né, pelo final desse relacionamento, a gente começa a trabalhar muito a autoestima, a gente também trabalha muito a questão dela poder se levantar naquele momento, se reconstruir, ela poder olhar para ela mesma e ela conseguir se enxergar como alguém que realmente consegue ter a sua vida de uma forma independente. Então a gente trabalha muito a questão da autoestima, mas essa mulher vem muito para um tratamento de ansiedade, com muitos pensamentos negativos sobre a situação, sobre ela mesma, com muitas preocupações relacionadas, por exemplo, em como que ela vai seguir sua vida adiante. Então é um trabalho que a gente faz dentro da terapia, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, então a gente trabalha muito a mudança de pensamento para mudar aquilo que a pessoa está sentindo e mudar os seus comportamentos, ela conseguir enxergar realmente possibilidades saudáveis na vida dela. Uhum. Agora vou fazer uma pergunta, depois damos espaço para as duas. Você, no processo aí de conhecimento que você tem de neurociências, como você poderia tratar uma mulher detonada, que já está com marcas, com feridas e não consegue mais ter amor nem de olhar no filho e nem de olhar a vida? Como que você trataria a mulher através da neurociência? Como você faz tratamento? Então, a maioria, quando vem buscar o tratamento, são mulheres obesas. Né? Então elas querem ter uma consciência aí para emagrecer o cérebro, para emagrecer o corpo. Então elas vêm muito machucadas por problemas emocionais, como a doutora Cláudia já citou, e aí desses problemas, passando com a psicóloga, é onde elas recorrem à neurociência para emagrecer o cérebro, para emagrecer o corpo. O cérebro primeiro que tem que emagrecer, então? É o cérebro primeiro que tem que ser emagrecido, depois o corpo. Porque eu trabalho também com a parte de patologia junto com o emagrecimento, que é a nutrição ortomolecular. Eu sou pós-graduada em ortomolecular. Mas associado a isso, eu trabalho essa questão do emagrecer o cérebro para emagrecer o corpo, que é uma junção com a doutora Cláudia. Né? Ela trabalha os aspectos emocionais, e aí eu vou trabalhar a questão da autoestima com a obesidade, como trabalhar esse cérebro gordo, porque ela vem com piloto automático, né? O cérebro dela já está reprogramado, né, para poder realmente ter esses hábitos. E aí eu tenho que desprogramar esse cérebro para fazer com que essa mulher comece a se enxergar, né, a se amar,
a ter mais respeito por ela. A se gostar mesmo, né? Porque deixar o marido fazer o que quer com ela, ele não se ama, né? As mulheres vêm, a maioria vem com problemas graves mesmo no casamento, com transtornos mesmo, que acaba desenvolvendo essa compulsão, elas não conseguem sair desse vício, né? Tem pessoas que vai para o álcool, tem pessoas que vai para o cigarro em excesso, mas a maioria realmente vai para o alimento em si. Né? O doce em excesso, a mulher busca aquele docinho para aliviar a dor. E aí a gente tem técnicas, né, que a gente aborda, a gente aplica aí, para que ela comece a entender e a programar aquele cérebro, né, e trabalhar primeiro o pensamento, porque existem 4 funções cerebrais, onde a primeira é o pensamento, a segunda é a emoção e o sentimento, a terceira é comportamento, para depois chegar num hábito. E isso é muito sério. Verdade. Então primeiro a gente precisa treinar o pensamento dela, para depois treinar o sentimento e a emoção, o que aquilo gerou. Então muitas vezes eu falo para elas, anota o doce que você comeu e o que você sentiu naquele momento, para que ela vai entendendo associar isso, né? Por que eu estou tendo esse cérebro obeso? Por que eu estou me maltratando? Exatamente. Ela precisa refletir sobre isso. Então, Marli, tem alguma pergunta para fazer para as duas? Ou você tem uma colocação também sobre violência para a gente continuar o bate-papo aqui? Eu acho que isso tinha que ter toda semana uma gravação dessa para a gente falar de violência, né? Com certeza. O índice que está acontecendo é muito importante. Primeiramente quero agradecer o convite, estou muito feliz, viu, Darcy, de estar aqui participando de um tema tão importante como esse. Como você é psicóloga, eu acho que o que eu sinto que as mulheres, porque às vezes aparecem mulheres assim lá na minha loja, elas precisam ter um acolhimento da família, dos filhos se já forem maiores, né? Então, primeiro passo, elas se sentirem amadas, para elas poderem, assim, nessa separação, porque antes da separação, elas precisam ter coragem de denunciar, porque elas vivem isso muitos anos e não denunciam, aí elas ficam ansiosas, engordam, perdem a autoestima. Então eu creio que elas precisam, assim, passar por etapas, né? E o que mais eu acho importante é o amor, o acolhimento da família. O que você me diz disso? É verdade. Quanto mais ela se sentir acolhida e ela tiver uma rede de apoio que esteja ali ao lado dela, mais fácil vai ser para ela, por exemplo, ou sair desse relacionamento, ou conseguir fazer uma denúncia. Por quê? Porque ela sabe que ela não está sozinha. O sentimento que muitas mulheres acabam tendo é: eu estou só. E muitas vezes, com medo de falar para a família, de ser julgada, acaba reforçando não conseguir esse acolhimento que você está colocando, e que é tão importante muitas vezes dela conseguir dar esse passo a mais e conseguir viver uma vida assim com autoestima, se valorizar, se gostar, sabe? Conseguir realmente viver uma vida mais plena. Mas esse acolhimento ele é importantíssimo. Então, no trabalho psicológico, a primeira parte é o acolhimento. O que eu queria perguntar também se é divulgado, porque muitas dessas mulheres às vezes não têm poder aquisitivo, né? Para pagar um psicólogo. Então precisaria ter uma divulgação de lugares que possam fazer essa ajuda. Existe isso? Olha, gente, pelo meu conhecimento, a gente fala muito sobre as delegacias, né? Então, geralmente existe a delegacia onde a mulher pode estar indo lá, pode estar fazendo essa denúncia, e quanto mais a gente conscientiza, lá eles fazem todo o direcionamento. Se precisar, por exemplo, fazer o afastamento desse homem, não estar mais nessa família, tudo é feito, inclusive a proteção dessa mulher e tudo mais. Mas quanto mais a gente conscientiza, quanto mais essas informações são chegadas, e aonde existem esses lugares dentro dos municípios, né? Fica muito mais fácil dela conseguir fazer isso. Além disso, a violência como a Darcy colocou, a gente muitas vezes coloca a classe mais pobre, onde tem mais essa desigualdade, mas não, é em todas as classes. Sim. Pode haver uma violência, pode haver ali um relacionamento que é tóxico, que é abusivo e que não faz bem para a mulher. Com certeza. Tem alguma coisa para colocar? Olha,
Muito obrigada. Primeiramente quero agradecer o convite. Também muito honrada de estar aqui. E principalmente com um tema tão importante. E eu vi, parece que veio a calhar, assim, porque eu estou passando pelos as duas situações, né? Eu acabei de me separar e falei, porque eu perdi um filho, e aí eu meio que, meu mundo caiu, vai. E aí eu cheguei pro companheiro e falei, olha, você vai ser feliz, porque eu não posso te fazer feliz. Aí ele foi rapidinho, já tá com outra assim, imediatamente, né? Aconteceu isso com uma prima minha em Maringá. Cara, se é que eu falo, se é que você já não estava, né? Mas ele não assume. Mas ok, mas onde eu quero chegar é que a mulher, ela fica se punindo, sabe? Ela fica se maltratando, ela acha que ela não é capaz, que ela não vai dar conta de, como que eu vou fazer sozinha, talvez um pouco de se acomoda, como que eu vou me virar sozinha, parece que esquece por um momento que ela é capaz, que ela pode, que ela é forte, que ela é poderosa, sabe? Mas bate aquele medo, né? Aquela falta de acolhimento, sabe? Então, e no caso também que você falou, que a doutora falou da mente, eu pensei imediatamente, eu era gordinha, aí eu fiz bariátrica, porque eu sempre fui meio que de ir pro caminho mais fácil, sabe? O que eu achava que era mais fácil. Mas eu já estava com a psicóloga para preparar a minha mente. Porque se você não preparar a sua mente, né? Eu pensava, eu tenho a mente gorda. Os hábitos voltam. Exatamente. Doce, exatamente. chocolate, refrigerante. Principalmente se você não tem essa consciência. E principalmente um bariátrico, né? Que ele começa a ter deficiência de vitaminas, minerais. Ele tem que ter essa consciência que ele precisa comer melhor para ter uma absorção melhor. Porque se ele não tem uma absorção melhor, vai gerar o quê? Ansiedade. Exatamente. Depressão. Mas sabe que você falou uma coisa, né? Quando ela come, você faz a pergunta para tua cliente. Quando você come um doce, como você se sente? Quando eu como doce, acabei de comer aquele doce, estava uma delícia, mas não demora nem um segundo para pensar, pô, Darcy, você não devia comer doce. Você não pode comer o doce. Mas a reação química que ele dá no teu cérebro na hora, você cega, o prazer é maior do que se sentir culpada depois. Aí você mesmo se condena, né? Você tenta comer um doce light, não sei, alguma coisa... Não é a mesma coisa. Para satisfazer? Não é a mesma coisa? Não, eu tô te perguntando, né? Você acha que é a mesma coisa? Eu acho que substitui um pouco, né? Substitui um pouco para você não ficar com essa culpa. Mas a mente humana, ela é assim, o que é proibido é mais gostoso. Instiga, parece que vem aquela coisa do que, não pode, aí é que eu quero. Aí é o desafio. O ser humano ele foi feito para ser desafiado. Se você conduzir o ser humano a fazer Y, X, Z, se você conduzir ele não vai ter estímulo. Agora, se você falar para ele, olha, tá em você o desafio. Ele se supera a buscar. Por exemplo, você recebe um diagnóstico de um câncer, você vai correndo buscar o que você tem que comer para que aquele câncer não vai proliferar no teu corpo. Exato. Mas enquanto você não tem o diagnóstico, você está em zona de conforto. E muitas vezes descontando na comida para não lidar, né? Exatamente. Com as Agora, emoções. Vamos voltar no assunto dela, então. Ela está vivendo um problema assim, né? Exato. Eu sei que talvez quando você perde o casamento, nossa, eu não esperava que ele fosse ser assim, né? Tão direto, né? Exatamente, porque eu estava vivendo um luto, né? De passagem. Então, mas eu acho que quando o coração está ocupado, que você ainda gosta daquele homem, é muito difícil. Agora, eu acho que a melhor alternativa para esquecer o relacionamento é arrumar outro. Sim. O que não é fácil, mas de repente
é fácil. De repente, eu tiro isso. Eu tenho uma menina sofrendo, faz muito tempo isso, mas eu fiz isso aí, sabe? Eu sou muito assim, eu falo pro meu marido, se você me trair e fizer alguma coisa, nem que for para eu pagar um Dom Juan para passar na tua frente, eu faço isso e você vai sim. Mas com a neurociência também, o que funciona muito, tá? Falando agora de neurociência, é recorrer à fé. A fé é um alavanque aí, nesse momento. A fé é valorização, né? A fé. Porque sim, você é o que eu estou fazendo. Você recorrendo fé, é o que eu estou você fazendo. busca também o psicólogo, emocional, exatamente. mente. Sabe? Então é corpo, mente e alma. E aí você estando preparada, vem a pessoa certa na tua vida. É o que eu ia falar. Vem a pessoa certa. Você precisa viver desse o luto preparo. da separação também. Não adianta você. Não, uma fé é muito legal, muito bom. Mas você precisa, é aquele negócio da mente que você falou. Eu primeiro preciso estar me amando, que é o que eu estou fazendo, o tratamento. Entendeu? Eu estou aprendendo a me amar. A me olhar no espelho e falar, cara, e não ficar sofrendo porque ele tá com outra. Você quer ele? Aí a minha psicóloga já perguntou, você quer ele de volta? Eu falei, não, você ama ele? Não, por que você tá sofrendo? É isso aí, gente. Tá sofrendo porque a gente casa, no casamento vira uma simbiose, né? Um fica perto do outro. Se acomoda, não é? Se acomoda, a gente, nossa. E se acontece uma coisa dessa, dá um susto mesmo, né? Mas voltando ao problema da violência, aqui todas as pesquisas que eu estive fazendo, a violência está tão, assim, o Brasil está entre os 10 países que tem maior número de violência, então é o Brasil. Eu acho que tudo isso que nós estamos falando, tem o psicólogo, tem isso, tem aquilo, tem a casa já que recolhe, a mulher que ia vir hoje, ela trabalha só recolhendo essas mulheres para ir para casa lá das abandonadas, as mulheres que sofreram violência, né? Elas estão lá. Porque tem algumas que não quer ficar lá, não quer ficar de jeito nenhum, elas não querem. Então, tudo essa cultura, eu acho que nós estamos tendo no Brasil, da pobreza, não é só por causa da pobreza não, mas que eu li, é tudo um jogo de armas, tráfico de drogas, a maconha. Tenho aqui, que no próximo bloco eu vou dar para cada um um pedacinho. A desigualdade social que nós estamos sobrevivendo aqui é o que está trazendo muito homicídio, feminicídio, muito. E na casa da mulher, maioria dos feminicídios acontece com homicídio, o homem mesmo bate, né? Ou então o vizinho briga. Então é assim, gente. Agora, acho que o ponto principal da crise hoje do feminicídio está na cultura brasileira, está nisso aqui, que falou, né? Aqui diz até 40% dos presos não foram julgados, não foram ainda. No entanto, o encarceramento em massa está vinculado a delitos que são contra a vida, principalmente relacionados a drogas e a furtos. Então, nós temos um país que ele está num momento tão vulnerável, que você vê, você sai com a bolsa e você está grudado. Ontem eu fui para o Bom Retiro. Não podemos nem sair com a bolsa. Nem poder. Fui para o Bom Retiro ontem, levei a bolsa, estou aqui com a bolsa, sabe? Você vai... Vou lá na sua boutique, tá bom. Quando eu saio da boutique da Marli, que eu vou da partida, abrir o carro, eu olho para todo lado, ver se não tem ninguém sondando a gente, né? Então, quer dizer que aí, eu acho que é uma educação, o filho que a mãe casa para ter um lar, aí de repente começa esse lar com toda aquela coisa bonita, de repente vira aquele brigueiro, aquela violência, o filho está ouvindo, o filho passa por isso. Nessa semana mataram a mulher que eu falei, na frente de 2 filhos. Nossa. Ele tinha um, que casou, juntou com ela, era o dele, e ela tinha o dela, juntaram os 2 e viviam. De repente ela quis largar, que acho que não deu mais certo, o cara falou que ela não ficaria com ninguém, matou mesmo. Mas aí, o filho assistiu tudo isso, né, gente? Quais as pessoas que nós estamos criando para viver o futuro do nosso Brasil?
Violência pura, né? Violência pura. Então, eu acho que isso aí é um contexto bem difícil de organizar se a gente não tiver políticas públicas. Está faltando. Uma coisa muito importante também, que a gente pensa que é só na periferia, nos Não. Eu fico em Moema e uma amiga minha, o marido atirou no filho dela, era para atirar nela, e ele sem querer atirou. Então, assim, em Moema isso, na Zona Sul, aqui, pessoas que têm poder aquisitivo. Mas está acontecendo. Então, ciúmes, esses relacionamentos abusivos. Então, não é só em todas as classes, né? Todas as classes. Todas as fases. Todo bairro tem tem outro. A convivência está muito difícil hoje, né? A convivência a dois. Aí, depois que a mulher se emancipou, não todas, uma grande maioria ainda está lá vivendo na Idade Média, após a emancipação da mulher, ainda ficou pior, eu acho. Parece que o homem hoje, ele tem ciúmes daquela Independência da competência da mulher, da independência da mulher. Exato. Ele nem vê que ela tem tripla jornada de trabalho, nem vê, porque ela trabalha muito mais do que o homem. Na verdade, o homem tinha que pagar um salário mínimo até para a mulher. Eu brinco com meu marido, né? Ele fala, hoje a empregada não veio. Eu falo, então tá 200 para mim aí que eu vou limpar. Dá uns 200 que eu vou limpar. Porque eu que cuido da casa. Então, quer dizer, gente, olha, não chegou ninguém ainda. Nós vamos encerrar nesse bloco e vamos fazer mais um pedacinho do terceiro bloco até que as outras chegam, porque o papo tá bom. Eu acho que isso é bom a gente conversar bastante, né? Então daqui a pouquinho a gente volta.